Vamos conversar um pouquinho sobre educação respeitosa? Fica comigo até o finalzinho do vídeo. Educação respeitosa ou neurocompatível, eu sou super a favor. O que eu sou contra é permissividade, tá? Então, o que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso? Na educação respeitosa, a gente se importa com o sentimento das crianças, a gente valoriza o sentimento da criança. E isso é importante para a criança se sentir amada, se sentir acolhida e se desenvolver como um adulto emocionalmente mais estável. A maneira com que a gente foi criada foi completamente diferente. Antigamente, ninguém se importava pelo que as crianças pensavam, pelo que as crianças sentiam. Na verdade, a gente era obrigado a respeitar os mais velhos, mas a gente não era respeitado como criança. E isso mudou, tá? Então, não dá pra gente educar os nossos filhos como nós fomos educados. Até porque a geração de crianças atualmente são diferentes do que a nossa geração. Então, nós precisamos quebrar o ciclo. Então, é importante a gente acolher, a gente amar, a gente ter paciência, a gente ouvir nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente tem que manter a nossa autoridade de pai e mãe. E essa linha entre a educação respeitosa, a disciplina positiva e a permissividade é muito tênue, então tem que ficar bem atento a isso. Você deve sim ouvir o seu filho, você deve sim acolher todas as vezes que o seu filho precisa de acolhimento, que ele estiver se sentindo mal, estiver chorando, a criança sempre deve ser acolhida. Porém, quem dá a direção é sempre o pai e a mãe. A criança não pode mandar na vida dela. Muitas vezes a gente passa o que aprende, na verdade, a maioria das vezes. Então, cabe a nós mudar a maneira como a gente se vê para a gente poder refletir isso nos nossos filhos. Então, para você ter o seu filho com um comportamento melhor, você tem que se comportar melhor diante dele. As crianças são o nosso espelho. Eu tô sempre falando isso daqui, né, em relação ao comportamento das crianças. Não adianta você exigir respeito se você não respeita a criança. Não adianta você exigir que seu filho se comporte se você não se comporta bem na frente do seu filho, se você não dá exemplo, tá? Então, pense muito bem nisso. Vamos ter empatia sim pelos nossos filhos, pelos sentimentos dele, vamos amar e acolher sempre que eles precisarem e sempre dando a direção. Isso é importantíssimo.